que efetivamente significa a sucessão do Stalin, a disputa que se ocorre no interior da União Soviética nesse momento e efetivamente o 20º Congresso, né? Perfeito. Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, começa a surgir uma linha revisionista no movimento comunista internacional. Foi impulsionada principalmente por Browder, nos Estados Unidos, que era a linha da União Nacional pela Paz e o Socialismo. Qual que era a posição do Browder, né? De forma bastante generalista, né? Basicamente, ele dizia que a União Soviética havia jogado os povos do mundo a mais ao progressismo, que é um fato, mas que, né, dado o contexto da luta antifascista, era possível uma união nacional com a burguesia no combate ao fascismo e, posteriormente, né, para continuar desenvolvendo a luta, digamos assim, do proletariado dentro desses países, dentro desses marcos dessa união nacional com a burguesia. Isso começa a se desenvolver com Browder nos Estados Unidos, no PCUSA, também com o Toré, que era o secretário-geral do Partido Comunista da França, e o Togliatti, que era do Partido Comunista da Itália. Isso vai reverberar no Brasil com o Prestes, né? O Prestes, quando ele adota aquela linha de união nacional com o Vargas, era visando justamente aquilo que tinha sido feito por Browder nos Estados Unidos, né? Aquilo já era basicamente uma replicação dessa tese. E o que ocorre? Essa tese ela vai germinar dentro do Partido Soviético também, em vários outros partidos, ainda que não fosse imediatamente uma linha oficial estabelecida, declarada, não estava completamente formulada, mas foi se desenvolvendo, né? Boa parte dos quadros que eram verdadeiramente revolucionários dentro do Partido Bolchevique, como Kalinin, como Zhdanov, esse que eu havia comentado antes, eles vão morrer, né? Vão morrer ou antes ou depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos quadros do partido vão morrer na Segunda Guerra Mundial, né? 20 milhões de pessoas morrem, mais de 20 milhões, e uma considerável parte dessa eram militantes do partido que estavam na linha de frente dos combates, né? E a gente chega na morte de Stalin em 1933, 33 não, 1953. Com a morte de Stalin, a situação que fica no Biro Político, principalmente no Biro Político do Comitê Central, era de que não havia mais, como a gente vê ali, verdadeiros revolucionários marxistas-leninistas. Ali realmente tinham sobrado mais burocratas, né? Inclusive a última luta de Stalin no 19º Congresso, que pouco se fala, era a luta contra a burocracia que estava se estabelecendo no Comitê Central. Então, de aprofundar a linha política, aprofundar a ideologia, acabar com o espírito de rotina, acabar com o espírito burocrático, com o militarismo, de colocar o exército acima da política, por exemplo, que era o que estava se expressando na época. Stalin morre e basicamente essas lutas vão para escanteio, né? O Khrushchev, pouco tempo depois, ele já assume, né, como dirigente maior do partido, vai ter uma troca de cargos. E o fato é, durante todos os anos 20, os anos 20, não, nossa, estou confundindo os anos agora. Durante todos os anos 50 até o 20º Congresso, o Khrushchev vai pouco a pouco estabelecendo essa linha, pouco a pouco estabelecendo essas posições, que iriam se conformar posteriormente essa linha mais fundamentada revisionista, e que vai culminar no 20º Congresso de 1956. Uma coisa interessante que a gente tem que destacar é o seguinte: o que foi novidade no 20º Congresso foi o ataque a Stalin, mas não essas posições que já eram incorretas. Por quê? Porque se a gente pega as memórias, inclusive daqueles que defendiam Stalin dentro do partido, como por exemplo Kaganovich, que era um dos que defendia Stalin, ele fala, não, o 20º Congresso não teve quase nenhuma divergência. Ele fala assim, o 20º Congresso a gente concordava que era possível transitar pacificamente ao socialismo, a gente concordava que era possível ter a coexistência pacífica com os países imperialistas, de usar isso enfim, para não estimular essas intrigas entre os países imperialistas. Ele fala que isso tudo. O que acontece é, na última sessão, o Khrushchev chegou lá com um texto de 50 páginas, falou: oh, vocês têm 30 minutos para revisar, que era o relatório secreto contra Stalin. Em 30 minutos eles tiveram que folhear tudo para ler, chegaram lá, apresentou o relatório secreto contra Stalin, atacando e dinamitando o Stalin. Qual que é o ponto central? Muito se foca, quando fala do 20º Congresso, no ataque a Stalin, que foi de fato o que mais ficou marcado. O Breno Altman fala disso várias vezes, inclusive, vários autores falam. Só que o ponto central é, o ataque a Stalin, na verdade, ele foi um ataque ao marxismo-leninismo. Por quê? Porque ao atacar Stalin, ele pôde aprovar essas teses que estavam sendo colocadas dentro do Partido Comunista da União Soviética, dentro do PQUS, do 20º Congresso. Atacar Stalin, na verdade, era atacar a linha do socialismo, entendeu? Então, não era unicamente uma questão pessoal, como, por exemplo, eu já vi vários trotskistas falando, não, era só uma questão de divergência em relação à burocracia e tal, mas toda a linha política se manteve. Não, era uma mudança de linha política que, para ser justificada, tinha que ser atacado o Stalin. Mas o que muda na linha Eu já política? vou chegar nesse ponto, né? Eu já vou chegar nesse ponto. Por quê? Porque se ele atacasse o Lenin, ele ia sair de lá numa estaca, entendeu? Na Praça Vermelha. Não ia conseguir.
foi-se aprovado essas mudanças, algumas nesse Congresso, mas que vão se consolidar principalmente num Congresso posterior, não lembro se é o 21º ou 22º, de 62. Por que eu dei toda essa introdução? Porque quem vai sintetizar o que representou essas mudanças é o presidente Mao. Quais são essas mudanças ideológicas? É o que o presidente Mao chamou de dois todos e três pacíficas. O que são os dois todos? Os dois todos é a concepção de que a luta de classes não existia mais na União Soviética, então o Partido Comunista não era mais o Partido Revolucionário do Proletariado, tinha se tornado o Partido de todo o povo. Não havendo mais classe, era de todo o povo. E o Estado, não sendo mais o Estado da ditadura do proletariado, havia se tornado o Estado de todo o povo. Por conta disso, né, não havia mais classe na União Soviética, ele previa, inclusive, que a União Soviética ia atingir o comunismo em 5 anos. Né. Esse aspecto em específico, isso foi um próprio erro do próprio Stalin de achar que era possível atingir o comunismo em um só país. Não só o socialismo, mas o comunismo em um só país, uma sociedade de sem classes em um só país. O próprio Stalin acreditava isso foi, inclusive, parte da posição do Stalin no final da vida. Mas o fato concreto é, negava a luta de classe da União Soviética, colocava o partido a serviço de todo o povo, entre aspas. Na política externa, as três pacíficas, que era a transição pacífica, ou seja, é possível aos partidos comunistas tomarem o poder pela via parlamentar, pela via pacífica, sem conflitarem, né, sem lutas armadas, por exemplo, particularmente pelo papel da União Soviética, a coexistência pacífica. O que é coexistência pacífica? Ele pegava um princípio leninista que era não antagonizar, não contraditar diretamente com os países imperialistas, não entrar em guerras diretas com países imperialistas na medida do possível, para colocar isso como a linha geral do movimento comunista internacional, ao invés da linha da Revolução Proletária Mundial. Qual que é a mudança? A mudança é que agora a União Soviética parava de apoiar as revoluções do Terceiro Mundo. Por quê? Apoiar os processos anticoloniais do Terceiro Mundo significava apoiar a luta contra os países imperialistas e eles não queriam se meter com isso. O Khrushchev não queria se meter com isso. E a emulação pacífica. A ideia de que o socialismo iria se provar um processo tão superior ao capitalismo, um modo de produção tão superior ao capitalismo, que nesse sentido os próprios capitalistas iam se convencer que o socialismo era superior e iriam converter os seus países, as burguesias dos países capitalistas e imperialistas iriam se converter em socialistas. Essas eram as teses. Né? O que o presidente Mao conclui? Na verdade, a luta de classes continua sob o socialismo, essa foi a principal conclusão que o presidente Mao trouxe. A luta de classes continua sob o socialismo. Por quê? Porque a burguesia é expropriada, mas a pequena burguesia continua existindo. A pequena propriedade, o Lenin falava, ela se reproduz todos os dias de forma espontânea. Não tem como você, digamos assim, acabar com o mercadinho do dia para a noite, entendeu? Ela continua se reproduzindo e essa reprodução leva a uma reprodução de ideologia burguesa na sociedade e no Partido Comunista. O que o presidente Mao vai falar? Se a sociedade é uma contradição, o Partido Comunista também o é. Se a sociedade é uma luta de classes, o Partido Comunista também tem luta de classes. De uma linha proletária e uma linha burguesa. Linha burguesa que, na sociedade socialista, ela se expressa como tentativas de restauração do capitalismo. Né? Isso é um aporte que o presidente Mao coloca para o entendimento do Partido Comunista. Qual foi a conclusão que o presidente Mao chegou? Com essas teses de Khrushchev, com o 20º Congresso, houve a restauração do capitalismo na União Soviética, no qual a burguesia, que antes era uma classe despojada dos meios de produção, e que se expressava de forma principalmente na pequena propriedade, de forma minoritária, vai passar, a linha direita no partido toma o poder, e através disso vai voltar a promover a burguesia dentro da sociedade. De que forma? Num primeiro momento, através de uma burguesia estatal, não como coloca o Trotsky, por exemplo, a burocracia enquanto uma forma de não burguesia. Não, era burguesia mesmo. Eles passam a gerir as fábricas de uma forma bastante distinta daquela mobilização de massas que eu te falei nos anos 30. Então agora os sindicatos perderam praticamente, realmente, quase todos os seus poderes, não tinham mais aquele poder de decidir sobre as coisas, de colocar as suas críticas e seus problemas, não. Os gestores de fábricas, que também, em grande parte, eram membros do partido, se tornavam os novos burgueses, na verdade, né? Passavam a extrair mais valia dos operários, dos camponeses também, e, né, secundariamente também com a máfia. Né? O Khrushchev, as liberações que Khrushchev vai fazer, vão promover um amplo desenvolvimento de uma burguesia mafiosa dentro do país que sequer era considerada nos índices oficiais. Mas, por exemplo, se a gente chega nos anos 80, que era o ápice dessa máfia, tinha 5 milhões de pessoas empregadas nos ramos mafiosos. Então, parte de uma burguesia, trabalhando para uma burguesia, só que uma burguesia clandestina mafiosa, né? Mas que não estava nos índices oficiais.
Então, esse processo de mudança da linha política, de mudança da ideologia do partido, ainda que formalmente marxista-leninista, vai levar a uma restauração do capitalismo na sociedade soviética. Só para ver se eu entendi, então, nessa leitura, esse setor não é exatamente uma burocracia, mas já é concretamente capitalista. É burocrático porque faz parte do Estado, mas é porque alguns autores, o próprio Trotsky tratava, salvo engano, mas alguns autores mais recentes também, que a União Soviética, nos tempos de Stalin, por exemplo, ela tinha uma burocracia que não era exatamente uma burguesia, era uma classe dominante não burguesa. No que eu estou falando, não. Era uma nova burguesia. Era uma burguesia dentro da antiga ditadura do proletariado que restaurou o capitalismo. Né? Porque, por exemplo, os trotskistas colocam que a restauração capitalista só acontece nos anos 90 na União Soviética. Não. O que o presidente Mao coloca é de que o capitalismo foi restaurado nos anos 50 e 60, a partir do 20º Congresso, com uma nova burguesia que toma o poder do partido e passa. Aquela, digamos assim, dos tempos de Stalin, ela era mais secreta, mas não se mostrava dessa forma. Quando Stalin morre, ela toma o poder, dentro do partido mesmo, principalmente através de Khrushchev. Mas, como eu falei, grande parte do biopolítico concordava com quase as mesmas coisas que o Khrushchev já falava. De alguma forma, é um pouco semelhante a leitura, porque, claro, tem a diferença, está colocando a diferença, mas de alguma forma ele tem uma semelhança, porque em última instância, claro, tem uma forma de como vamos definir esse setor que agora está dominante, se é uma burocracia estatal, que daí depois vai se converter propriamente num capitalismo aberto, ou se já é algum protótipo, ou mesmo não um protótipo de capitalismo, mas me parece que se assemelha um pouco nesse ponto, não? Eu cito essa distinção porque eu já vi alguns companheiros falando, tá, mas essa teoria não é parecida com a teoria do Trotsky, que só não muda a data? O Trotsky fala a mesma coisa, só que para anos anteriores, e o Mao fala para os anos 50. É por isso que eu estou distinguindo isso. Não, são teorias diferentes, que têm suas semelhanças, mas que a diferença fundamental, além de considerar os maoístas que a União Soviética era socialismo nos tempos de Stalin, e não tinha essa burocracia dessa forma impregnada, digamos assim, como classe dominante, mas o fato de que quando ela toma o poder, ela já toma como uma nova burguesia, como uma burguesia que estava dentro do Partido Comunista, e não como uma burocracia estatal unicamente, ainda que tenha um aspecto burocrático. É só por isso, assim, era só para ter essa distinção conceitual. E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima, tchau, tchau.